apoiado em ti. Eu quero estar e garantia terei que tudo vai passar. Apoiado em ti, eu quero estar e garantia terei que tudo vai passar. Olá, olá, olá! Mais uma vez sejamos todos bem-vindos a mais um podcast Face de Cristo. Bom dia para quem é bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é boa noite e vai lá, né? Boa madrugada para quem é da madrugada e está nos escutando agora. É uma alegria muito grande estarmos aqui para mais este episódio. E seguindo nesse mês aí, não sei que mês você vai estar nos escutando, mas estamos gravando em agosto de 2021 e estamos aqui no mês das vocações. No outro episódio, se você ouviu o anterior, falamos sobre vocação de uma forma geral. E hoje vamos entrar em uma vocação específica. E para isso eu estou aqui com uns convidados de autoridade, de poder, viu, galera? Como eu sempre digo, sempre é de muita importância. A galera que vem para cá, não trago qualquer um, hein? Aquele que não chegou ainda é porque vai chegar a sua vez. Então, estou aqui com a Camila e com o Rafael, meus irmãos aqui de comunidade. E aí eu vou deixar que eles se apresentem, né? Nada melhor do que eles para eles se apresentarem. Oi, gente, eu sou Camila Cassundé, sou consagrada aqui da comunidade, entrei aqui já tem 11 anos. Sou mãe do Davi, sou casada com o Rafael, tô aqui com outro bebezinho do bucho. E estamos aqui, né, para conversar um pouquinho sobre como é a nossa vida, o nosso matrimônio. Tem aqui já os filhos do caminho, que faz parte também da vocação. E é uma alegria estar aqui com vocês hoje. Pessoal, boa noite, eu sou o Rafael Melado. O pessoal me conhece mais como Melado, né, aqui na comunidade, meu sobrenome. Sou o esposo da Camila, pai do Davi. Né? Estou na comunidade tem 12 anos, eu entrei um ano antes de você, né? Uhum. E estamos aqui para atender esse convite do nosso amigo Cabral. E aí, galera, já deu, tá mais do que na cara sobre qual vocação nós vamos falar hoje, né? Trouxemos um casal, graças a Deus, muito bem casado, para partilharem conosco sobre a vocação matrimonial. E aí eu quero saber aí, já jogo com os dois, não vou citar nome, vocês vão mostrar agora a harmonia conjugal entre vocês também na resposta. Eu quero dizer para vocês o seguinte: casamento sempre foi a primeira opção ou alguma coisa veio antes? E aí, pode ficar sincero, hein? Para mim, sempre. Sempre. Sempre tive vontade de ser pai de família, pai e esposo. Desde sempre. Para mim, assim, foi meio que uma construção, né? Porque quando eu entrei na comunidade eu namorava, né? Não era o Rafael, graças a Deus. E aí, depois que eu passei por um processo de término, de namoro, Deus me levou muito assim a questionar o que era realmente a minha vocação para que eu pudesse me encontrar, né? Então, nunca fui a fundo nas outras vocações, mas passou pela cabeça, você é celibatária, você é freira. E aí, à medida que eu fui crescendo, né, na minha intimidade com Deus, caminhando nesse processo de autoconhecimento mesmo, Deus foi cada vez mais confirmando, né, que realmente era um matrimônio, era a construção de família. É engraçado que eu lembro quando eu era mais jovem, adolescente, eu dizia que eu nunca ia casar e que eu não ia ter filhos, né? Se eu tivesse filhos, eu iria adotar. Então, como Deus vai mudando a nossa mentalidade à medida que a gente vai se aprofundando na intimidade com Ele e vai revelando aquilo que é a nossa vocação, né? Hoje estou, graças a Deus, realmente eu sei que essa era a minha vocação, é o meu caminho, né? É o meu caminho, e sou muito realizada em ter a minha família, em ter o Davi, em ter esse outro que está no forninho. Para mim foi realmente um caminho de descoberta, né? Como eu falei, eu não me aprofundei nas outras vocações, mas passou sim pela minha cabeça em algum momento
E aí, em algum momento, Deus foi lá e não é isso aí não, espere aí que vai dar certo. Mas é legal o Rafael ter trazido logo assim, que ele sempre pensou no matrimônio, porque a vocação matrimonial é a vocação natural, né? É a vocação primeira de todos nós, né? Os celibatários, quando nós formos falar, os sacerdotes, quando a gente for falar, são vocações que Deus pinça, né? Mas o natural, o inicial, lá do Gênesis, realmente é que a pessoa ela nasce para casar. E é legal isso, e a gente precisa trazer isso com muita naturalidade, é que é isso mesmo. É comum e é normal que vocês, no primeiro instante, eu sempre quis casar, eu sempre quis ser pai, né? De família, eu sempre quis ser pai de crianças. E como também é normal, você passa a querer isso no meio do caminho, sentir alguma dúvida, mas retomar essa situação. Mas me diz aqui uma coisa, quando vocês começaram a namorar já pensando em casar? Ou quando vocês começaram a namorar, foi que começou a vir o desejo de casar um com o outro? Eu falo assim, meus namoros sempre foram sérios, né? Eu namorava uma pessoa antes de entrar na comunidade, entramos juntos, né? Namoramos um bom tempo. E eu sempre, apesar de ser muito novo, mas sempre estava buscando a pessoa para casar. Tanto que terminou porque não era a pessoa. O outro namoro também. Vários namoros aí. Tem isso, opa! Você tem que errar até acertar, ué. Não foi erros, jamais. Foi experiências, via de regra, boas. E com a Camila, meus namoros, via de regra, também foram longos, né? 5 anos, 3 anos, 4 anos. E com a Camila, assim, eu já conhecia ela, não de ter um convívio, a gente não era amigos, né? Mas conhecia aqui da comunidade, sabia quem era ela. E assim, quando a gente começou a paquerar, eu já sabia que era diferente. Já sabia que era diferente, ela consagrada, eu não, sou só uma ovelha errante, né? Ela já era consagrada quando ela era discípula. Era discípula. Já estava na caminhada. Mas é aquela pessoa, né, que você olha assim e brilha. Pra mim, brilhava de longe, né? E pra mim era uma preciosidade muito grande. Isso veio desde o namoro. Por exemplo, eu só fui dar o primeiro beijo nela depois que eu pedi ela namoro. Eu sabia que ali, aqui nesse território, era santo, eu tinha que saber direito o que eu queria. Então, quando eu pedi um namoro, desde mim eu já sabia que eu queria casar com ela. Mas... Talvez, depois que eu conhecesse, eu não iria querer mais. Normal, eu não estava pedindo namoro assim, cego não. Mas ali eu sabia que o namoro ele serve para eu saber o que eu quero. O que acontece? Eu pedi ela em namoro e eu acho que com 1 ano de namoro, 1 ano e meio. Foi 1 ano e meio. 1 ano e meio de namoro eu já pedi em casamento. Mais 1 ano depois eu já estava casado. Voltou da depois já tinha. E amanhã a gente faz 4 anos de casado. Opa! Amanhã a gente faz 4 anos de casado. E a gente casou... Um dos motivos de ter escolhido essa data é que no ano que a gente casou, dia 12, era o dia da vocação do matrimônio. Era no fim de semana dedicado à vocação. E aí, legal, e receberam o convite para falar sobre a vocação matrimonial um dia antes. Bem certinho. Acho que pra mim, assim, é como o Rafael falou, né? A gente já se conhecia, né? Mas não tinha esse negócio, assim, né? De querer paquerar um com o outro. E foi realmente uma construção, né? De viver o tempo da paquera. A paquera com o Rafael já foi muito diferente. Acho que para nós dois, né? Já foi um momento diferente, assim, de conhecimento, de construção. Eu tinha passado, acho que 3 anos sozinha, sem me relacionar com ninguém. Então, eu sabia também o que eu queria. Eu queria uma pessoa que eu realmente pudesse partilhar a minha vida, compartilhar os meus planos, os meus sonhos. E então eu já ia caminhando assim, né, certinho. Paquerei algumas outras pessoas, né, que nunca foi pra frente. E quando chegou o Rafael, realmente foi um negócio assim diferente, né? A gente foi chegando assim de mansinho, na vida um do outro. Fomos começando a conversar e só era uma conversa assim tão gostosa, uma coisa que fluía diferente realmente, né? E aí nós saímos um dia, ele me pediu em namoro, e o mais interessante assim é que já tinha um sentimento. A gente viveu um tempo de paquera
E esse tempo de paquera já estava criando um sentimento no nosso coração, um sentimento diferente. Então, eu realmente sabia que era uma coisa diferente. E aí, quando a gente começou a namorar, acho que uns 3 dias depois, a gente conversando um dia, aí, e falando sobre nós dois e tal, e sobre ser cedo ou não, aí acho que uns 3 dias depois o Rafael disse que me amava. E foi tão... Eu acho que ele nem esperava um retorno de um eu te amo de volta, né? Porque realmente a gente estava namorando há 3 dias. Mas a gente já tinha construído ao longo dos meses anteriores um sentimento. E aí ele falou... Então, eu não lembro o contexto do diálogo em si, mas aí ele disse assim, né? Então não é cedo para dizer que eu te amo. Aí eu ouvi aquilo calou no meu coração. Aí não é, porque eu também te amo. Então, realmente assim... O tempo que a gente viveu de paquera foi um tempo diferente, né, de outros relacionamentos que a gente viveu. E ali já estava sendo construído, alimentado o sentimento um pelo outro. E aí, quando a gente chegou no namoro, aquele sentimento ali é como se tivesse, né, sendo concretizado. E realmente, o nosso namoro, até noivar e casar, não foi uma coisa muito extensa. A gente começou a namorar... Eu tinha muito no meu coração, assim, o sentimento de que a gente não ia demorar para casar, né? Que a gente não ia, na verdade, que a gente não ia demorar para noivar. Era um sentimento muito claro que eu tinha no meu coração. E aí, quando a gente noivou, eu sabia também que a gente não ia passar muito tempo noivo, né? Vivemos 1 ano e meio de namoro, 1 ano de noivado e aí casamos, né? E eu sabia também que a gente não ia demorar tanto a ter filhos. Mas não sabia que ia ser assim tão rápido. Mas Deus foi conduzido tudo da melhor forma. Não estou dizendo que a gente, né, não tem que viver, tem que ser as coisas rápidas, atropelado, exatamente. Mas tem que ser realmente um tempo gostoso de convivência, de conversa, de diálogo. Gente, tem uma coisa assim, talvez é muito claro como vocês partilhando, eu tem muita coisa para falar, mas o Rafael diz assim, eu tive outros namoros, foram bons, não foram ruins, né? Eu já tive outros namoros. Para mim fica claro que, aí você não me confirmar se é isso ou não, e pode dizer o cara aqui na frente de todo mundo, se pode ir alguma coisa errada, que o que acontece é que vocês encontraram no outro uma convergência de ideais de vida, né? Vocês desejavam as mesmas coisas, vocês tinham os mesmos planos, né? Vocês queriam, viver as mesmas coisas juntos, né? E isso é uma parte fundamental para você decidir com quem você casa, né? Saber se tem os mesmos valores, aqueles valores que a gente chama de valores inegociáveis, né? Não, o Rafael tem os mesmos valores negociáveis que eu, então a gente quer casar. E aí vem um outro ponto, para deixar vocês falarem, que também vem muito nessa pegada assim, nós achamos que não foi apressado. Um diferencial aí que eu percebi na parte de vocês foi o diálogo. A grande diferença, né, da paquera dentro dessa realidade, né, nossa, cristã, católica, né, que a galera não fica, mas vai conversando, é justamente isso. Porque tem muito mais tempo para o diálogo, tem muito mais tempo para a partilha de vida. Então você conhece muito mais rápido a pessoa e por isso você consegue dar outros passos. E esse diálogo que é construído no namoro, ele não tem erro. Ela vai ser peça fundamental também para o diálogo conjugal. Né? Eu acho que é isso, né, galera? Me ajudem aí. Você falou sobre o diálogo na paquera. Realmente, quando a gente terminou de paquerar para começar a namorar e com 3 dias eu falei que eu amava ela, é porque na paquera houve muito diálogo. E esse diálogo foi para o namoro. A gente sempre conversou muito, eu converso muito, falo muito, né? Apesar de parecer que eu estou meio retraído aqui, né? Porque depois que você casa, você aprende que marido só concorda com a esposa, né? Mas enfim, eu acho que realmente é uma grande base do meu relacionamento com a Camila, é realmente o diálogo. A gente chega e a gente resolve na conversa, inclusive na criação do nosso filho. Quando o nosso filho tá numa birra, a gente chega e fala assim, não é assim que resolve. Birra não resolve nada, filho. Eu falo pra ele. O que resolve é você até conversar. Olha, eu não gostei disso, eu queria isso. Mesmo que o papai fale que não quero almoçar, quero chocolate. Eu vou dizer que não. Mas você fazer birra não vai resolver. E isso é um reflexo infantil, né? Mas, enfim, isso você leva pro seu dia a dia. Às vezes você tem atitudes infantis no seu dia a dia.
sendo adulto, né? Então, o diálogo vem para isso. Eu acho que o diálogo ele ajudou a construir isso de saber quais eram os sonhos que estavam convergindo, quais eram os planos que estavam divergindo ou não, porque de fato isso é algo muito importante. A gente precisa saber o solo que a gente está pisando para se relacionar com uma pessoa, né? Eu preciso saber como que ele é, como que ele age, como que é o outro, porque de repente eu noivo, eu caso e aí aparece uma situação nova e eu posso me surpreender com uma atitude do meu esposo, porque eu não vivi isso, eu não busquei essa construção desde a paquera, desde o namoro. Então, eu acho que o diálogo, ele fluiu muito nesse sentido, né? Você falou que percebe que a gente tinha, como se a gente tivesse realmente os mesmos objetivos. Eu lembro que quando a gente começou a namorar na época, né, muitas pessoas até acharam estranho, né? Porque me achavam muito diferente do Rafael muito diferente de mim, mas uma coisa muito importante é que a gente se deu a oportunidade de conhecer um ao outro. As pessoas às vezes já têm uma opinião assim formada sobre o jeito do Rafael, mas não conhecem ele realmente a fundo, saber como que ele é. E foi isso que eu me propus. Eu tô aqui, tô conversando com o cara, então eu vou realmente saber como que ele é, sem deixar que tantas coisas interferissem, que as opiniões das pessoas interferissem. Claro que é importante você, né, conversar com as pessoas, mas nesse sentido assim eu fui mais reservada, porque eu queria de fato conhecer quem o Rafael era, saber quem era o Melado, né, como ele é conhecido. E aí, a partir desse conhecer, realmente eu vi, poxa, Rafael é um cara que tem princípio, Rafael é um cara família, Rafael é um cara, né, que é de moral realmente, não é nenhum Zé doidinho aí do mundo. Então, de fato, eu quero isso pra mim. Realmente eu quero isso pra mim. E aí a gente construiu porque a gente conversou muito, né? E isso foi até uma coisa que o Rafael ensinou muito no nosso matrimônio, né? Apesar de aqui eu estar falando mais do que ele, realmente em casa era o contrário, né? Eu falo... Estou aprendendo, né, meu bem? Tô mudando bastante isso em mim, porque o Rafael é um cara de muito diálogo. O Rafael é de muita conversa. E aí, às vezes, acontecia alguma situação na nossa vida e eu me aperreava, eu ficava brava, eu ficava guardando tudo aquilo pra mim e não colocava pra fora. Principalmente situações emotivas, né? Se você é racional, ele sempre lidou tranquilo. Agora, situações emotivas, você se retrair e não falar. Eu me retraí e eu não falava, eu ficava né? doido, sabe? Ela tá feliz, sem ela tá triste, o que eu faço, o que eu deixo de fazer. Me ajuda a entender. Nunca deixei. Você vai falar. Você não vai falar, eu sei que você vai escrever, porque ela se comunicava melhor escrevendo, né? Aí ela escrevia, mandava texto, aí cheguei uma vez e falei pra ela assim, olha, texto não é forma de se comunicar com seu marido, porque eu vou ler de uma forma, se eu estiver feliz, de uma forma se eu estiver triste, de uma forma que se eu estiver com raiva. Do jeito é você conversar, pode até escrever e ler pra mim. Mas aí foi melhorando, né, o diálogo. Mas o diálogo sempre houve. Ele criou uma meta. Teve um ano que eu tive uma meta. Que era eu acho que foi o ano sem questão. O ano sem questão. Porque você vai fazendo merda no meio da vida, né? Às vezes você tá ali, você fez uma coisa que não agradou, você teve uma atitude que não agradou, ou então você tem muito disso, de você ter sido insensível numa situação, e aí de vez em tratar o diálogo. Tratar cada coisa. Não, sempre foi tratado. Sempre foi tratado o diálogo, né? Mas não foi diálogo conversado, né? Ela mandava texto. Aí eu falei, cara, eu vou ter uma meta, que é eu não vou receber um textão nesse ano, né? E eu quase que cumpri, né? Cumpri. Não, porque eu queria ouvir da sua boca. E deu certo. Diálogo, na verdade, eu cumpri. O diálogo é muito bom. A verdade é essa, que é muito bom. Sabe por quê? Você, querendo ou não, o matrimônio são duas pessoas adultas ali. Porque o matrimônio, via de regra, começa com dois jovens, apesar da idade, né? Eu casei com 29, 30 anos, né? Não era jovem, mas morava com meus pais, né? Então, assim, são dois jovens que saem da sua casa, né? Deixa o pai e mãe e vai ver a vida com o outro. Então, você pode que você casou, você selou ali, você tem que ser maduro aí pra frente. Boletos vão chegar.
Entendeu? Não tem essa de você, não era bem assim. Então, você tem que tratar as coisas com maturidade. Você tem que entender quando você namorou, quando você paquerou, você falou assim, o Rafael tinha essas qualidades, aquelas qualidades, mas eu tinha defeitos também. Sim. E não é porque, uma vez você me falou também pra mim assim, eu também não sou Gabriela, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vou morrer assim. Não é, se eu tiver errado, eu vou melhorar. Né? Camila tem ela tem uma qualidade que é um defeito horrível. Ela é pontual. Só que ela é pontual doentio. Se ela atrasar 1 minuto, acabou o dia dela. Acabou o dia dela. No casamento. Não é os coisas, eu vou te elogiar. Diga pra quem é núcleo dela já sabe, já tá eu vou te elogiar, porque você pegou para trabalho, né? Você falou, cara, eu vou trabalhar isso aí, porque, poxa, quando você tem filho, às vezes não é o marido que vai ditar o atraso. Essa é a criança. Porque antigamente quem atrasava era eu, agora eu boto a culpa da criança, né? E não adianta você ficar muito assim, porque, por exemplo, no tempo que usava fralda, se melou a fralda, você vai ter que parar para fazer. Então, assim, não adianta sofrer tanto. E tudo isso foi tratado com diálogo, com mais do que diálogo. Não adianta um diálogo sem a maturidade. Você tem que buscar maturidade sempre. Você tem que entender que você casou para você passar o resto da vida com aquela pessoa e ser feliz. E fazer aquela pessoa feliz. Então, assim, você só tem um caminho, velho. Resolver aquilo ali. Entendeu? Você vai ter que resolver aquilo ali. Seja o diálogo para tratar alguma coisa dos filhos, para tratar alguma coisa da vida profissional, uma mudança de um apartamento, alguma coisa. E, principalmente, o dia a dia. A sintonia fina do casal vem com o diálogo do dia a dia. Show. Galera, vocês trouxeram assim, a grande graça do diálogo, né? As alegrias do diálogo, que o diálogo promove dentro do matrimônio. Mas a gente também sabe que tem os desafios, né? A gente também sabe que tem os desafios dentro da vocação matrimonial, dentro do matrimônio, dentro do casamento, porque, como o Rafael disse, são duas pessoas, são pessoas diferentes, e as duas estão sempre ali ainda em busca da maturidade, apesar das idades. E assim, eu queria saber, qual foi o maior desafio para vocês, né, no início do matrimônio e hoje, né? Eu sei que vocês ainda são dentro da igreja aí, até os primeiros 7 anos ainda são recém-casados, digamos dessa forma. Mas do primeiro mês de casado, né, qual foi o desafio e hoje, qual é o desafio? Para mim, acho que foi muito assim, eu aprender a compreender as coisas do Rafael. Às vezes a gente divergir, por exemplo, as coisas do dia a dia, né? Como ele estava falando. Eu compreender no sentido de que o que ele está se esforçando para mudar por minha causa, e eu ver aquele esforço, enxergar aquele esforço e o que eu estou fazendo, né, em contrapartida disso. Um exemplo assim simples, né? Até comentei esses dias. Quando a gente casou, a gente não tinha funcionário em casa, né? Era só eu para cuidar da casa, para cozinhar e tudo mais. E aí logo veio a gravidez e eu comecei a ficar me achar muito sobrecarregada nas coisas, nas tarefas. Né? E eu também trabalhava fora. E isso eu comecei a me sentir muito sobrecarregada nas coisas. E o Rafael, ele não teve uma construção familiar de que ele fizesse as coisas, né? Ele tinha funcionários na casa dele, né? Tinha mãe, tinha avó, então... E isso não é uma coisa para se ter vergonha, né? Tinha essa condição, então ele não aprendeu a fazer algumas coisas. Não aprendeu, por exemplo, a lavar louça. Eu ia falar que minha maior dificuldade era lavar louça. Antes, né? No começo do casamento. A gente ri, mas pode ser algo realmente... No começo do casamento, minha dificuldade era lavar louça. E agora, o que é? Enxugar. Guardar. Não suporto guardar. Até lavar eu lavo. Entendeu? Mas eu não... Mas enfim, ainda por amor a gente faz. E aí nessa dificuldade, era um esforço muito grande de eu compreender o que ele estava pensando, né? E a forma como ele queria fazer, e dele também compreender o que eu estava pensando e sentindo. Então, acho que isso foi um grande desafio, e a gente aprendeu realmente a se colocar, olha, eu estou precisando de ajuda nisso, né? De reconhecer quando a gente está precisando de ajuda para alguma coisa, de pedir ajuda. Às vezes a gente fica esperando que o outro faça, mas a
gente não foi lá, a gente não disse, a gente não expressou, não falou, olha, isso aqui tá me deixando com raiva, eu tô ficando chateado com isso aqui. Será que você podia fazer diferente? E o Rafael, ele é muito aberto quando acontece isso, né? Quando acontece alguma coisa que a gente precisa conversar para trazer essa harmonia, ele sempre se coloca, né? Poxa, o que é que eu tô fazendo, o que é que eu preciso fazer? E aí, da mesma forma, eu aprendi também a ser dessa forma. O que é que eu estou fazendo? O que é que eu preciso fazer? Porque não é só o outro que precisa mudar, não é só o outro que tem que fazer alguma coisa, não é só o outro que tem que ajudar. O que é que eu estou fazendo em contrapartida disso? Será que eu tô fazendo a minha parte? Será que eu estou colaborando? Será que eu tô sendo amorosa? Será que eu estou ficando só com raiva ali no canto? E que se exploda tudo e vou ver no que dá, ele um dia vai se tocar. Não, eu precisei me trabalhar também nesse sentido, né, de que eu precisava expressar, de que eu precisava pedir ajuda. E hoje, graças a Deus, a gente leva de uma forma muito mais leve. Quando acontece alguma coisa, realmente eu não fico mais tão louca, tão estressada, né, meu bem? É sim. Realmente assim, foi um grande desafio que, graças a Deus, a gente foi superando aí nesse tempo, mais focado nisso, né? De eu compreender o Rafael, do Rafael me compreender, acho que de se colocar no lugar do outro. Poxa, ele tá pensando isso, ele tá sentindo isso, né? E aí, quando eu me coloco no lugar do outro, as situações a gente vai pensar numa reciprocidade maior. Então, acho que esse foi um desafio que graças a Deus, a gente conseguiu ir vencendo dia a dia. Fora a louça, Rafael. Cara, por que pareça, as pessoas podem achar que seja o filho. Pra mim não foi. Foi realmente você. O primeiro filho muda muito a rotina, obviamente muda muito a rotina, mas nós somos abençoados, graças a Deus. Isso aí pra gente foi muito bom. Para mim, realmente, você ter as suas pequenas modificações, sabe? Do seu ego. Você casa, você vive... Por exemplo, eu sou um cara que eu vivo com a minha família. Não tem pra onde correr. Entendeu? Se meus sonhos não estiverem alinhados, não vou ser feliz. E isso já foi uma coisa que ele viveu na família dele. Meu pai é assim. É assim. Meu pai é assim. Aí você chega e você acaba vendo... não é difícil. É curioso, por exemplo. Eu vou fazer um besta que você vai entender, assim, tipo assim, você vai querer carro tal, você acha aquele carro tal bacana. Hoje você não sente vontade de ter aquele carro tal porque o outro carro lá vai atender melhor a sua família. Então, assim, teus desejos mudam. Então, querendo ou não, um pouquinho teu egoísmo vai morrendo. Aí, quando você olha para trás, você vai ver, pô, ali você acha que você está perdendo um pouquinho de si, mas não. Você está construindo o você verdadeiro. Você junto com sua esposa, né? Que agora nós dois somos um, né? Para nós dois sermos um, o eu sozinho lá de trás, deu tchau. Então, é só curioso. Eu acho que dificuldade mesmo foi só a questão da gente engatar o diálogo melhor. Depois que engatou, tudo tranquilo. Gente, é muito bonito, sabe? Eu acho que tá tranquilo, né? Que se não tiver também. Olha, tá tranquilo demais. Tem dia que você chega assim e fala assim, boa noite, amor. Boa noite? Mas, gente, é muito claro. A gente até conversava no outro episódio, assim, que uma vocação acertada é uma vocação feliz e ela não tem como transbordar. Né? E vocês não estão vendo o Rafael e a Camila e nem tem a oportunidade, talvez, não sei, né? Se Deus quiser, muitas pessoas aí nem são da comunidade, estão escutando esse podcast, não tem a oportunidade de conviver com eles, mas você olha e enxerga a verdade da felicidade do matrimônio deles, principalmente quando está com Davi, né? Eu acho que aí é que ainda fica mais pleno ainda quando você vê os 3 juntos, quando você vê agora os 4 juntos. Então, assim, transborda, galera. Então, é para vocação matrimonial, é para qualquer vocação, né? Uma vocação acertada, uma vocação feliz, e ela chega para todo mundo. É por isso que é tão importante a gente discernir bem a nossa vocação, e mais do que discernir bem, ficar buscando viver bem toda a vida da nossa vocação. Vocês veem a conversa da Camila, a conversa do Melado,
O matrimônio dele se renova todo dia por meio do diálogo, por meio do amor, dos gestos concretos de amor. Não sei se vocês perceberam, mas eles sempre trouxeram aqui nesses poucos minutos sempre coisas muito concretas da forma de amar um ao outro. É lavar a louça, é guardar, é silenciar, é ter paciência, né, com atraso, é não se atrasar. Então, é algo que se renova todo dia e transborda para as pessoas. Pessoas que convivem com eles aqui sabem que isso é verdade. Não é uma ficção. É verdade. E aí, infelizmente, é um pouco tempo, mas a gente ainda, né, tem um tempinho aí para que você, Camila, para que você, Rafael, deixe aí uma mensagem curta, mas uma mensagem assertiva para aqueles que... eu vou fazer uma divisão do casal, tá bom? Mas é uma divisão para unir, para congregar. Rafael, diz aí uma mensagem para aqueles que ainda não casaram e vão casar, e a Camila vai dar uma mensagem para aqueles que já estão casados. Começa com você, primeiras damas. Aí vai cair pra vocês. Gente, para quem já está casado, é buscar a unidade da sua família, buscar a harmonia da sua família e entender que tem que partir sempre de mim, né? Tem que partir sempre do eu e não do outro. Quando eu me coloco sobre essa perspectiva de que o bem-estar da minha família depende de mim, as diferenças, as opiniões, né, os planos, os desejos, qualquer coisa que eu tenha com relação ao meu cônjuge, elas naturalmente vão se encaixando, vão se ajudando, porque eu estou pensando primeiro no bem da minha família. E aí, se eu penso no bem da minha família, consequentemente, o meu esposo também vai pensar no bem da minha família. E é isso, eu acho que a gente tenta construir, né? A gente somos uma só carne e tem a nossa família. É nossa, é uma responsabilidade que é minha. Eu não ficar só esperando que o outro faça alguma coisa. Eu tenho que fazer primeiro. Quando eu dar o primeiro passo, né? Aquela história. Não tem concorrência, né? Exatamente. Não tem concorrência. Eu dou o primeiro passo e aí, à medida que eu dou o passo, os dois vão caminhando juntos. A palavra para quem ainda não casou e vai casar é que é o seguinte, às vezes nas minhas reflexões eu fico pensando assim, o quanto eu não sabia o quão feliz eu seria, o quanto feliz eu sou pela minha família, entendeu? Eu fico pensando, se eu soubesse antes, né, eu não sei se eu não teria feito nada diferente que eu fiz, eu acho que do jeito que tinha que ser, mas a verdade é o seguinte, que quando você cumpre, quando você busca cumprir, na verdade, aquilo que você acha que Deus desejou para você, isso vai trazer muita felicidade para você. Hoje eu sinto assim, a minha felicidade é isso, sabe? Então, assim, acertar nas escolhas e depois trabalho, mas ser muito feliz. É o que me traz felicidade hoje. É isso aí, galerinha, ouvintes do podcast Face de Cristo. Estamos encerrando mais um episódio com a graça da vocação matrimonial, que para nós Face de Cristo é tudo especial, porque dela vão vir todas as outras, né? Se nós não tivermos famílias santas, não vão vir padres santos, não vão vir celibatários santos. Então rezemos muito, muito, muito pelos matrimônios, rezemos muito pelas famílias, para que venham muitos matrimônios santos. É isso aí, fica aqui conosco, até o próximo episódio, podcast Face de Cristo. Se Deus quiser, abraço a todos!